É o futebol raiz, né? E tomara que pô, ele consiga pegar. Eu até comentei lá no post do Luciano, tomara que ele consiga. Apareceu muito bem e venham propostas boas, contratos bons pra ele, né? A gente torce por isso. O Nova Iguaçu muito bem arrumado, né? Jogou muito. Méritos do Nova Iguaçu, os dois jogos, principalmente o primeiro, que o Nova Iguaçu poderia ter encaminhado a classificação no primeiro jogo, a verdade seja dita. A verdade seja dita. Poderia ter Ele tá falando. Mas eu não posso deixar passar e não falar do Vasco em si. Ninguém vai deixar passar. Não, porque Fica à assim, vontade. não foi... O Nova Iguaçu teve seu mérito, mas o Vasco não pode jogar com o Nova Iguaçu da maneira que jogou, né? E a gente vê que, pô, eu sou um cara defensor do Ramon Dias de uma forma que ele até me xinga, assim, às vezes, de tanto que eu defendo o Ramon Dias, porque, de fato, ele é um cara que, se a gente tá hoje na primeira divisão, tem um projeto pra esse ano, foi graças a Ramon Dias. A Ramon Dias e Emiliano Dias, o trabalho dos dois. Só que, como você falou no início do programa, ninguém é infalível, ninguém é perfeito. Então, alguma hora pode errar. Eu acho que o momento que o Ramon Dias errou foi essa reta final do Carioca para nós agora. Eu acho que ele insistiu muito no esquema já que não funcionou, com 3 zagueiros e o meio de campo todo desprotegido. A gente tomou o vareio do Nova Iguaçu no primeiro jogo por isso. Aqueles moleques ali, o Bill, o Xandinho, brincaram ali o Iago também joga demais, é filho do Iranildo. Inclusive, a gente encontrou o Iranildo também em um dos jogos que a gente foi. Então, assim, o time do Nova Iguaçu brincou ali naquele meio campo do Vasco. E não fez não matou no primeiro jogo, porque a gente tem o Léo Jardim. Por sorte, por Léo Jardim, que eles também botaram 2 bolas na trave. Vem o segundo jogo, ele muda o esquema, eu até elogiei muito a maneira que ele distribuiu. Eu até, sem querer, acertei, porque eu postei, eu falei, pô, se eu fosse o Ramon Dias, eu entrava com o time assim. Aí ele foi com a mesma variação tática, a mesma formação, só que mudou as peças, né? Colocou o Praxedes, eu não entraria com o Praxedes e botou o Rojas no lugar do Paulo Henrique. E acho que tá aí o erro, numa insistência em jogadores que a torcida já está vendo que não está rendendo, né, que sabe que está no momento vulnerável, como está o Praxedes, que vai... não foi um erro, 2 erros ontem que fez a torcida vaiar ele. Ontem a torcida veio vaiar no segundo tempo, depois de ter visto cansada de ver ele errando durante o primeiro tempo. Então, eu sou meio termo com isso, às vezes eu sou a favor de a torcida vaiar no meio do jogo, às vezes não, às vezes vai pelo calor da emoção. Só que eu não posso tirar a razão da torcida de vaiar um jogador que não tá mostrando. E aí que o Ramon Dias erra em insistência nesses jogadores. A gente tem um Esforza no banco, né? Acho que o Medel ontem tava cansado, não tava aguentando, deveria tirar, entendeu? O Paulo Henrique vinha jogando bem. Então, assim, eu acho que o Ramon Dias errou na escalação. Ele assumiu isso na coletiva, né? Que errou. E isso é bom. Diferente de outros treinadores que já vieram, o próprio Barbieri antes do Ramon Dias não assumia, colocava a culpa em terceiros, como foi o Thiago Nunes no Botafogo. Então, eu acho muito bonito ele vir assumir, isso é liderança. O próprio Diniz agora. O próprio Diniz. Eu acho que isso é ser líder. Eu acho que isso é você ser líder, ser gestor do grupo, você reconhecer os seus erros, assumir, né? E vai trabalhar. Agora, eu acho que vai ter um bom tempo para trabalhar. Só que, eu volto a repetir, o Nova Iguaçu tem seus méritos, né? Mas eu acho que o Vasco não pode fazer o que fez, né? Não pode se comportar assim na frente do Nova Iguaçu. E eu não sei se você acompanhou o jogo, professor, não sei se você acompanhou os 2 jogos. Eu vi parte do jogo, que depois eu fui pro jogo do Botafogo. Então tem uma pergunta para você aqui, e aí eu não sei se você vai conseguir responder ela por não ter acompanhado totalmente os jogos, mas é o seguinte, foi até a pergunta do William, tá aqui para cima, eu esperei para fazer a pergunta para quando estivesse no assunto do Vasco, né? Deixa eu procurar ela aqui, ó, tá aqui para cima. Queria saber do João Carlos o que ele teria feito de diferente na escalação do Vasco para buscar a classificação na fase do Carioca. Pergunta do William Ribeiro. Não sei se você... Eu vi o primeiro jogo todo, né? E vi parte do segundo jogo, né? Eu achei que o melhor momento que o Vasco teve no primeiro jogo foi justamente quando ele alterou um pouquinho a formação tática, né? Tirou o sistema dos 3 zagueiros, porque estavam os jogadores do Nova Iguaçu flutuando com muita facilidade ali pelo meio, né? E o Vasco tinha a dificuldade, não estava preenchendo bem aquele setor. E quando o Vasco alterou, o Vasco começou a crescer, obviamente aí, né, igualou em termos táticos, e aí começou a sobressair a qualidade técnica, trazendo o Paê para dentro, que é um jogador que por dentro ele trabalha muito mais, está muito mais próximo da bola, e é um jogador que precisa ter a bola nos pés o tempo todo. O Vasco tem que colocar a bola nos pés dele, e nesse momento eu acho que o Vasco cresceu. Já no segundo jogo ele voltou novamente ao mesmo sistema anterior, que não tinha dado resultado. Inicialmente o Paê estava de lado novamente, né? Isso. O Paê estava de lado com os 3 zagueiros, e isso aí eu acho que prejudicou bastante o Vasco, até porque o Vasco precisava o segundo jogo tinha que ganhar, né? Tinha que ganhar. O Nova Iguaçu vinha de um jogo
contra o Internacional no meio de semana. O Vasco tinha que procurar marcar mais em cima, teria que buscar subir mais as suas linhas. Eu acho que o Vasco pecou um pouco nisso aí e deixou os garotos gostar do jogo, aí complicou tudo. Deixa os garotos brincar. O garoto ficou animado, né? Acabou o jogo, postou videozinho dançando, né? Ficou Esse triste, cara garoto, é né? foda. Eu lembro dele contra a LDU. Ué, eu tenho que agradar o meu público, não é assim pra agradar todos, né? Tá certo. Mas assim, uma A vergonha. hora dele chega. A hora dele Mas chega, vergonha né? o Vasco não classificar. Eu queria muito Flamengo e Vasco na final. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Eu queria, porque pra mim é o melhor clássico que tem no Rio. Eu amo o Flamengo e Vasco, a Se o energia. Nova Iguaçu ganha do Flamengo, irmão, tu nem pisa aqui, filho. Não vou ser soberbo pra não ter corte contra mim, né? Mas Se assim, o Iguaçu for campeão esse Flamengo, você vem pra cá pro programa? Você vai... velho, Você tira o bigode? velho, a única coisa que eu posso frisar, posso tirar. A única coisa que eu posso frisar aqui que é a obrigação, como o próprio treinador do Nova Iguaçu na coletiva, não sei se vocês leram a matéria, falou, a obrigação toda é do Flamengo. Com certeza. Ele não se acovardou, não falou que o Nova Iguaçu não vai jogar, mas ele deixa lá, a obrigação toda é dos caras. Assim como era do Vasco, o Vasco Assim como era do Vasco. cumpriu com essa O obrigação. Flamengo tem total obrigação de chegar lá e sapecar o Nova Iguaçu e ser consolidado, né? Campeão carioca. Mas tem que respeitar, né? Acho São que não 11 vai ser contra tão fácil 11. assim, não. Acho que Seriedade, vai ser- mas é obrigação do Flamengo, gente. Pelo amor de Deus, como Sim. era do Vasco. É